Em uma pequena cidade do interior do Brasil, cercada por lendas antigas e mistérios sombrios, havia um poço esquecido no meio de uma floresta densa. O poço, coberto por musgo e trepadeiras, parecia um portal para outro mundo. Diziam que a mulher do poço, um espírito vingativo, habitava aquele lugar, esperando por almas desprevenidas. Contavam que ela fora uma jovem bela e inocente, traída por um amor que a levou à morte trágica. Sua presença era sentida nas noites escuras e silenciosas, quando o vento sussurrava seu nome e o uivo dos animais era um aviso. Muitos moradores evitavam a floresta, temendo encontrar a figura fantasmagórica de olhos vazios e um vestido branco manchado de lama e sangue. Tudo começou quando um grupo de adolescentes, movidos pela curiosidade e pelas histórias que seus avós contavam, decidiu explorar a floresta e encontrar o poço. A noite estava escura e a lua cheia iluminava o caminho entre as árvores retorcidas. Eles levavam lanternas e seus celulares, prontos para documentar a aventura. Ao chegarem ao poço, um silêncio profundo os envolveu e o ar parecia mais frio. Um deles, Lucas, desceu até a borda e olhou para dentro. A escuridão parecia sem fim e o som de gotejamento ecoava. De repente, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava observando. Quando se virou, viu uma figura pálida e etérea emergindo das sombras. A mulher do poço estava ali, seus olhos vazios fixos em Lucas. O grupo, em pânico, correu para longe, mas o mal já havia sido despertado. Nos dias seguintes, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer na cidade. Lucas começou a ter pesadelos terríveis, sempre com a presença da mulher de olhos vazios. Ele sentia uma presença constante ao seu redor, e às vezes, no silêncio da noite, ouvia sussurros que pareciam vir debaixo de sua cama. Seus amigos também não estavam a salvo. Mariana, uma das adolescentes, encontrou marcas de garras em suas paredes, como se algo estivesse tentando entrar em seu quarto. João, outro membro do grupo, sentia que estava sendo seguido onde quer que fosse. Eles tentaram esquecer a noite na floresta, mas a presença da mulher do poço se intensificava. Desesperados, decidiram buscar a ajuda de Dona Zilda, uma velha benzedeira conhecida por suas habilidades em lidar com o sobrenatural. Confronto. Dona Zilda ouviu atentamente a história dos jovens e soube imediatamente do que se tratava. Ela explicou que a mulher do poço era uma alma atormentada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos por causa de uma traição horrível. A única maneira de apaziguá-la era descobrir seu verdadeiro nome e a história de sua morte, para que pudessem realizar um ritual de libertação. Os jovens, temerosos mas determinados, voltaram à floresta com Dona Zilda. Armados com velas, ervas sagradas e orações antigas, aproximaram-se do poço. A atmosfera era pesada e a presença do espírito era palpável. Dona Zilda começou o ritual, recitando palavras antigas enquanto o grupo cercava o poço. A figura da mulher do poço apareceu novamente, mais nítida e desesperada. Ela começou a contar sua história, e os jovens ouviram em silêncio aterrorizado. O nome da mulher do poço era Ana Clara, uma jovem do século XIX que foi enganada por um amor proibido e cruelmente assassinada. Seu corpo foi jogado no poço para ocultar o crime. À medida que a história se desenrolava, as luzes das velas tremeluziram e a temperatura caiu ainda mais. Com a revelação completa, Dona Zilda entoou as palavras finais do ritual. Um vento forte soprou pela floresta e a figura de Ana Clara começou a se dissolver, finalmente encontrando paz. O poço, antes um símbolo de morte e desespero, começou a se transformar. A vegetação ao redor floresceu e um silêncio sereno tomou conta do lugar. Os jovens, aliviados mas ainda abalados, souberam que jamais esqueceriam aquela noite. A cidade voltou ao normal, mas a história da mulher do poço nunca foi esquecida. Os jovens, agora adultos, mantinham em segredo os detalhes da noite aterradora. De tempos em tempos, visitantes curiosos tentavam encontrar o poço, mas nunca mais se ouviu falar da figura fantasmagórica de Ana Clara. O poço, agora um local de lendas e histórias, permaneceu como um lembrete de que algumas almas precisam de justiça e paz para seguir adiante. A floresta, antes temida, tornou-se um símbolo de esperança e redenção, onde os erros do passado foram corrigidos e o espírito atormentado finalmente encontrou descanso eterno.
A lenda de Ana Clara, a mulher do poço, remonta ao final do século XIX. Ana Clara era filha de um fazendeiro rico, respeitado na pequena cidade. Ela era uma jovem bela e cheia de vida, com um sorriso que iluminava os dias mais sombrios. Seus pais, embora amorosos, eram rígidos e conservadores. Eles planejaram o casamento de Ana Clara com um homem de uma família influente da região, mas o coração da jovem já estava comprometido. Ela havia se apaixonado por Miguel, um jovem trabalhador da fazenda, humilde, mas de coração nobre. Seu amor era secreto, um romance proibido que floresceu entre encontros furtivos e juras de amor eterno. Quando seus pais descobriram, ficaram furiosos e determinaram que Ana Clara jamais poderia casar-se com alguém de condição inferior. A traição e a morte. Desesperada com a perspectiva de ser separada de Miguel, Ana Clara tentou fugir com ele. Na noite marcada para a fuga, os amantes se encontraram perto do poço, um local escondido onde costumavam se encontrar. No entanto, seu plano foi descoberto. O noivo prometido de Ana Clara, um homem cruel e possessivo, seguiu-a junto com alguns capangas. Eles capturaram Miguel, espancaram-no e, diante dos olhos aterrorizados de Ana Clara, jogaram-no no poço. Em seguida, voltaram-se contra ela. O noivo, tomado pelo ciúme e pela raiva, a matou e jogou seu corpo no poço para ocultar o crime. A partir desse dia, a alma de Ana Clara ficou presa entre os mundos, condenada a vagar pela floresta, sua tristeza e fúria transformando-se em uma assombração que aterrorizava os habitantes da cidade. Após o ritual realizado por Dona Zilda, a presença de Ana Clara diminuiu, mas algumas histórias continuaram a surgir. Alguns moradores afirmavam ter visto uma figura pálida e chorosa nas margens da floresta, especialmente durante as noites de lua cheia. Os jovens que participaram do ritual também não ficaram imunes às marcas da experiência. Lucas, por exemplo, teve dificuldade em dormir por meses, atormentado por lembranças e fragmentos dos sonhos de Ana Clara. Mariana se interessou profundamente por histórias de fantasmas e o ocultismo, dedicando-se a entender mais sobre espíritos presos entre mundos. João começou a trabalhar com Dona Zilda, aprendendo os caminhos da espiritualidade e proteção contra forças malignas. A vida de todos foi irrevogavelmente mudada por aquela noite. Mariana, impulsionada pela necessidade de entender mais sobre Ana Clara, mergulhou nos arquivos históricos da cidade. Ela descobriu registros antigos, diários esquecidos e cartas que contavam a trágica história de amor e traição. Em um diário antigo, encontrado na casa de um dos descendentes do fazendeiro, havia detalhes vívidos sobre o romance de Ana Clara e Miguel e a reação furiosa do noivo traído. As revelações aprofundaram a compreensão do grupo sobre a lenda. Mariana decidiu escrever um livro sobre a história, não apenas para preservar a memória de Ana Clara, mas também como um aviso sobre os perigos do orgulho e do ódio. O livro tornou-se um sucesso local, e a história da mulher do poço se espalhou, ganhando notoriedade e interesse além das fronteiras da cidade. A cidade, antes assombrada por um espírito vingativo, começou a ser vista de maneira diferente. Turistas curiosos vinham para ouvir a história de Ana Clara, visitar a floresta e o agora restaurado poço, que se tornaram um local de memória e respeito. Pequenos negócios surgiram, vendendo lembranças e guias turísticos, revitalizando a economia local. Dona Zilda, com sua sabedoria e habilidades espirituais, tornou-se uma figura ainda mais respeitada, atraindo pessoas de longe em busca de ajuda e orientação. O ritual de libertação realizado pelo grupo não só trouxe paz ao espírito de Ana Clara, mas também curou velhas feridas na comunidade. A história da mulher do poço, inicialmente uma fonte de terror, transformou-se em um símbolo de redenção e superação. O legado de Ana Clara vive na memória coletiva da cidade. A história da mulher do poço lembra a todos da fragilidade da vida e da importância do amor verdadeiro. A floresta, antes um lugar de medo, tornou-se um santuário de paz e reflexão. A cidade aprendeu a valorizar suas histórias e lendas, entendendo que o passado, mesmo quando doloroso, pode ensinar valiosas lições sobre coragem, justiça e perdão. E assim, a mulher do poço, embora tenha sido uma presença sombria, trouxe à luz o melhor da humanidade, lembrando a todos que mesmo nas trevas mais profundas, há sempre uma esperança de redenção e paz.